Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre as fórmulas de texto do Excel. Então, o Excel ele é muito poderoso, principalmente para cálculos, mas muitas vezes a gente recebe alguma base suja ou a gente precisa fazer algum tratamento nessa base que é importante a gente saber usar essas fórmulas, beleza? Então, uma primeira fórmula que é muito utilizada é o concatenar. O concatenar ele junta duas informações. Então, por exemplo, se eu quisesse trazer aqui o nome do cliente e qual estado que ele está, eu poderia fazer a fórmula igual, concatenar, abre parênteses, seleciono a célula com o nome dele, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar entre aspas um traço e um espaço para ficar mais bonito a fórmula. Fecho aspas, ponto e vírgula e trago o estado. Aqui eu já tenho José SP, beleza? Outra coisa, o concatenar você pode fazer também, ao invés de digitar ali a fórmula concatenar, você pode fazer ele com e-comercial. Então, eu posso selecionar aqui o Marcos e-comercial, aí eu coloco entre aspas o tracinho para ficar um pouco mais bonito, e-comercial de novo e o estado. Então, ambas as fórmulas dão o mesmo resultado. Aí vai de cada um. Geralmente, quando eu preciso concatenar mais de uma célula, eu uso o concatenar. Quando são só duas células, eu costumo usar o e-comercial. Mas isso aí vai de cada pessoa. No fim, o resultado é o mesmo. Beleza? Então, essa foi a fórmula do concatenar. Outra fórmula interessante é o esquerda e o direita. Então, por exemplo, se a gente não tivesse a informação do estado aqui, só viesse essa coluna F para a gente, e a gente quisesse separar de qual estado é cada pessoa. Então, a gente pode fazer o caminho inverso do concatenar. No caso, como os últimos caracteres do estado está à direita, então a gente vai usar o direita. Como que ele funciona? Igual, direita. Você vai selecionar o texto, a célula, da onde você vai extrair o texto, ponto e vírgula, e quantos caracteres à direita você quer extrair. No nosso caso aqui, são 2. Então, aqui eu consigo trazer todos os estados que estão as pessoas. Beleza? Além disso, tem mais algumas fórmulas bacanas para a gente usar. Por exemplo, o nome ali está em minúsculo, né? Então a gente pode deixar um pouco mais bonito usando essa fórmula Pri maiúscula. Então a gente coloca aqui Pri maiúscula. E aqui, interessante, sempre que a gente digita, vou até dar um ESC, sempre que a gente começa a digitar a fórmula, já vai aparecer ali embaixo a sugestão, a gente pode apertar o Tab, que aí ele já termina de digitar para você não precisa digitar certinho, você ganha um tempo, tá? Então aqui, no Pri maiúsculo, a gente deixa toda a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, tá? Maiúsculo. Outra fórmula que a gente usa muito é o count caracteres. Não, no caracteres. Essa fórmula ela vai trazer quantos caracteres tem em cada célula. Então, por exemplo, nessa célula eu tenho 9 caracteres. É importante que aqui eles também consideram espaços e traços, tudo que for de caracteres consideram, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse extrair exatamente o traço que eu coloquei ali a mais, sabendo que eu tenho 2 caracteres do estado e eu tenho um espaço antes do traço, então eu poderia fazer uma fórmula da seguinte maneira. Este texto, que é para extrair um texto, dá um tab. De qual texto eu quero extrair? Eu quero extrair dessa coluna F, do F4,
a partir de qual caractere eu quero extrair. Essa é uma informação importante. O a partir de qual caractere vai ser baseado no número de caracteres que tem em cada célula. Então, por exemplo, se eu tenho 9 e eu sei que tem 3 para a direita antes do traço, eu vou começar pela 6. E aí depois ele pergunta quantos caracteres a partir da 6 você quer trazer. Como eu só quero trazer o traço, eu vou colocar 1. E aqui veio o traço. Beleza, o 6 funcionou, mas se eu replicasse aqui para baixo não ia dar certo. Porque cada um tem uma quantidade de caracteres diferente. Então o que eu poderia fazer aqui para me ajudar seria esse aqui menos 3, porque a gente sabe que tem sempre 3 caracteres a mais. Então, se eu fizer essa fórmula aqui, e aqui no meu este texto, ao invés de eu digitar o 6 e eu trazer esse número, ele automaticamente vai puxar o traço em todos os casos. Então, aqui é um exemplo bem simplificado, mas mostra como que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Eu uso bastante, tá? Nesses meus 10 anos com finanças, uso bastante essas fórmulas de texto, principalmente concatenar, extrair texto, direito. Sempre vem uma base suja que está misturada código com nome, a gente tem que separar, então é bem, bem útil, tá? Por hoje é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu like, divulguem e fiquem atentos aí que nos próximos dias vem mais coisas também. Beleza? Abração. Tchau, tchau.